Vamos lá. A gente vai abrir aqui o nosso debate sobre o quarto episódio da série Last of Us da HBO, tá? Um episódio que ele vem na sequência de um episódio muito aclamado, né, com uma pegada completamente diferente em relação a estilo de narrativa, técnica, forma de conduzir e até objetivos também, né? Uma série, um episódio passado, o terceiro episódio, ele focava numa história de amor, era uma história basicamente com começo, meio e fim, né? Com boas amarrações para o fio da meada da série como um todo, e que tinha, e para mim alcançou êxito nesse objetivo, que era o de dar profundidade às relações e às formas como a humanidade foi se ajustando depois desse apocalipse provocado pela infestação aí de fungo, né? E eu acho que justamente nesse aspecto da transição, do gancho, do pano de fundo, que eu vou utilizar aqui para passar a bola para vocês. Porque, em relação à série, aquele episódio serviu também para mostrar o início de uma relação um pouco mais amistosa entre Ellie e Joel, né? Eles começaram ali a afinar a relação deles, ainda que com regras muito claras e com regras que nos nossos tempos talvez não fizesse tanto sentido você começar uma relação dizendo, isso aqui você não fala, isso aqui então você não fala também e tal, mas para o contexto ali da ambientação da série faz todo sentido. E esse episódio ele se aprofunda justamente nessa relação, na relação entre Joel e Ellie. É um filme, um episódio que é quase uma história de viagem, né? Uma road trip história, alguma coisa do tipo, né? Eles estão justamente seguindo a viagem a partir do veículo que eles conseguiram na casa de Frank e o outro, esqueci. Bill. De Frank e Bill. E nessa road trip aí eles vão se aprofundando um na relação do outro. Desde ouvir a música de forma mais amistosa em relação ao que a gente tinha visto anteriormente, até a maneira como eles vão se permitindo ter mais alegria, mais riso dentro da rotina. Vou a partir de um livro que Cássio Cardoso tem um exemplar, né? Aquele livro, inclusive, Fred, ele está no jogo, né? Tá no Mas jogo, sim, isso. Um livro que Cássio Cardoso realmente se inspirava, que é um livro que tem não sei quantas piadas de trocadilho, né? E aí ela vai testando ele, falando, velho, beleza, tu quer ser esse cara aí, eu vou tentar do meu jeito aqui furar essa barreira, e ela aos poucos vai conseguindo. Eu acho que isso é o principal fio condutor desse episódio, que traz também uma apresentação em relação à cronologia, né, ao deslocamento temporal e geográfico da série, se deparar com um desafio diferente, né, que é um grupo de pessoas, não necessariamente raiders, não necessariamente invasores, né, que saem roubando de canto em canto, mas um grupo de pessoas que não é governo, que não é infectado, mas uma milícia, né, Celso? De certa forma é uma milícia que faz um aquartelamento ali, um perímetro de segurança. E eles parece ser pessoas boas, né? Assim, no conceito contraditório. De boa. E eu acho que Joel ele traz uma coisa importante, e eu vou dar a bola para vocês, porque na caminhada tem uma hora que Ellie pergunta, pô, como é que você sabe que aquilo ali era uma emboscada e que o cara não estava precisando de ajuda de verdade? E aí a gente fica sabendo um pouco mais sobre o passado de Joe, inclusive que, como eu tinha falado, ele não era veterano do exército. Tommy, o irmão dele, era. Ele era contrário à ideia de o irmão ir defender uma causa que não era dele, querer ser o herói e salvar o mundo. Ele era contra, e ele fala, e depois ele errou de novo. Só que dessa vez ele me convenceu. Já dentro do Apocalipse, a gente fez parte de um grupo do qual fazia teste também. E eles faziam exatamente o que aqueles caras faziam, o que aquele outro grupo que eles se depararam fazia. Ele pergunta, você matou pessoas inocentes? O silêncio dele é a resposta, né? E mostra que
é uma nova configuração de mundo e é um novo momento até para o próprio Joel. Mas eu acho que com isso eu consegui trazer mais ou menos alguns elementos da série desse episódio para a gente seguir debatendo. O que me pareceu sobre esse grupo é que eles eram uma espécie de vagalumes, né, de revolucionários, que tomaram o poder ali da zona de quarentena e agora estão basicamente fazendo a mesma coisa que a Fedra, que é a organização lá, fazia, né? Que é oprimir as pessoas. Assim, eu não achei eles com cara de bonzinho nem nada, não. Pelo contrário, inclusive a Catelyn, né, que ela, a líder, se mostrou ser uma pessoa bem fria, assim. A partir Ela era de onde? Qual é o outro papel dela? Ela era de Two and a Half Men, era a vizinha que era... Ela era Rose, a vizinha meio psicopata. E aí... Aí, veja, Rodrigo, eu acho que eles não são tipo a Fedra, não. Também não achei, não. Mas veja. A Fedra é uma instituição do Estado, a Força Armada do Estado. É o braço armado do Estado. Opressor, entendeu? Eu acho que não dá para comparar com a Fedra. Mas eu não achei... Tá, tudo bem. Não, a gente não pode comparar com a Fedra, mas assim, a partir do momento que eles tomaram o poder, eles estão oprimindo pessoas, perseguindo pessoas, né? Então, ela não sei, não. Não sei, não. Tá, eu vou discordar ela também, Rodrigo. Porque falar, assim, eu acho... O que é que apresentou ali? Eles tomaram aquela... ali é Kansas City, quarentena, né? Zona de quarentena. E ali, por exemplo, eles têm um controle de qualquer... E aí eu acho que tem, assim, grupos que ficam ali na parte da cidade, né, da parte externa da cidade, olhando se tem alguém vindo de fora. E aí é que tá. Tem um personagem que a personagem da Catelyn fala o seguinte, é culpa do... Ela até tem uma noia, né, com o Henry. Tudo é o Henry que está envolvido com isso. Que é o que aparece no final, né? Que aí não teve ainda uma explicação, porque ficou muito aberto, né, o que de fato aconteceu antes para ter essa cisma dela só com ele, né? Esses estrangeiros que vieram, com certeza foi Henry que comunicou com eles e tal. Então, assim, tem alguma coisa... Eu não vi quanto a uma população, que era o caso lá de onde Joel saiu, né? Que a pessoa era controlado, a Fedra causava mais isso. Nesse caso, é como se tivesse o grupo armado diferente, assim. que controla. Eu tive a impressão de que eles não são bonzinhos, não. Eu também não acho que eles são legais. Eu só não acho que porque eu acho que não tem espaço para bonzinho. Por isso que eu tô dizendo. Eu também acho isso, Eles estão se protegendo ali. Porque isso. Né? E, eles são como Bill. Eles são como Bill. Mas a partir do momento que eles estão montando uma emboscada ali para Joe e Ellie, assim, eles não são como Bill, tá ligado? Eles não são... Mas Joe fazia isso, pô. Joe fez isso a vida toda. Dá a entender que Joe fazia Bill isso. Viveu uma utopia ali, né? Bill conseguiu viver num lugar que era cercado, que era protegido, e era como se ele tivesse isolado desse mundo apocalíptico. Eu acho que ele é uma exceção. Ele não é tipo Bill, ele é tipo o grupo que Joe faz parte agora e do grupo que Joe fez parte antes. A diferença é que numa mudança ali do poder de quem controla, quem está coordenando aquele grupo, houve um momento de ruptura interna e que está causando uma convulsão social dentro daquele grupo. Agora, eles fazem o quê? Sei. Como é que eles conseguem recurso? É com a galera que está passando pela cidade. E é isso que eles fazem. E é por isso que ela pergunta, Joe, como é que você sabia que que aquilo era emboscada? Porque ele fez isso o tempo todo. E eu acho que isso está estabelecido para sobreviver. Eu acho que isso está estabelecido na ideia da série. Passou-se 20 anos, não tem nenhum grupo que, ao ver um cidadão comum passando na rua... Pô, isso aconteceu no episódio passado, quando o Frank aparece, Bill tá muito receoso com ele, com a arma, pode ir para outro caminho. Acontece a mesma coisa. Pô, acontece aquela cena de Joe queimando os corpos do começo, que mostra justamente essa ruptura. O cara que tava fudido, ferrado... Isso acontece antes mesmo, quer dizer, acontece no meio do caos, né? Que é na hora que eles estão saindo de casa, tá lá Tommy... Joe, e aí tem uma família pedindo para parar e ele fala assim, não, pode seguir em frente. Seguir em frente. Exatamente, a cena de hoje remete àquela de seguir em frente. Todo mundo agora está se protegendo, entendeu? E não tem como você confiar numa pessoa. Por isso que a Ellie fala assim, você não vai ajudar? E ele, não, eu sei o que eu estou fazendo. Já fiz isso aí, né? Que é o que você explicou. Exato. Então, acho que é algo que já está estabelecido nesse mundo, entendeu? O tempo todo ele fala, pô, tipo, naquela hora da floresta,
que ela fala, a gente não vai ligar fogo, aí ele, não, a gente não vai acender o fogo, não, e você sabe por quê. Aí ela fala, porque senão os zumbis vão farejar a gente, não sei o quê. Ele, não, o fungo não é tão inteligente assim. Aí ela pensa, as pessoas, ou seja, o episódio vai apresentando as pessoas comuns como um risco a outras pessoas comuns. Pronto, porque não tem mais a relação. Porque aí eu acho que esse troca. Esse é o ponto. Tipo, aquela coisa de, antes de mais nada, aquela pessoa é um ser humano, e assim como um ser humano, e como eu sou um ser humano também, o princípio é ajudar. E agora é o oposto. Já não tem mais esse mundo. Eu a acho primeira que coisa é desconfie. Eu acho que isso é que estava faltando ainda para colocar mais um elemento na série, né? Porque a gente foi apresentado primeiramente ali a questão da Fedra, né? Exatamente o governo político que controla tudo isso. Aí você tem a questão dos infectados, certo? E agora tem os humanos, que também é um risco muito grande para eles, entendeu? Por isso que aquela cena da floresta, quando ele meio que fala para ela, não, tá, aqui a gente, né, tá tudo bem, mas ele não dorme, né? Ele fica lá com a arma em punho. E ali eu acho que já mostra outra coisa importante, Minhoca, porque ali é o seguinte, ele deita, ele vira de costas, ela faz uma piada, ele não ri. Aí, ele já tinha falado para ela, acho que ele já tinha falado que ela era o quê? Você não é família, você é um cargo, uma carga. Uma carga. Só que eu fiz uma promessa a Tess e ela era minha família. E aí, beleza, aí a gente vai para aquela parte. Até então, o que é que a gente vê da relação de Joel com ela? É muita resistência. Ele afasta ela o tempo todo. Celso, deixa eu só fazer uma pontuação. Vamos seguir aquele quadro a quadro, porque aí senão a gente atropela. Mas deixa só fazer essa observação, senão vai ficar no meio da minha ideia, né? Da minha linha de raciocínio. Que é o seguinte. O que é que eu tava falando? Tava na floresta. Sim. Que aí na floresta, naquele lance, o que é que acontece? Ele, em vez de manter essa coisa de afastar ela, ali ela faz uma pergunta. Vai ficar tudo bem? E aí ele para e ele vê que ele não pode responder aquilo a ela, que ele não pode dizer que vai ficar tudo bem. Ele não fala, ele fica meio que calado, ou ele fala que sim, que vai ficar tudo bem, e ele garante que vai ficar tudo bem. Aí ele fica acordado e já mostra uma preocupação diferente dele com ela ali. É por isso que eu falo da evolução aí da relação deles. Só para eu não esquecer aqui, não fugir do tema, Fernando Figueiredo trouxe aqui no chat que eles são revolucionários que, ao tirar o tirano do poder, se tornam muito parecidos com ele, e ele falou que isso é tratado no podcast original da HBO, que sai após todo episódio, né? E recomendou aqui que a gente escutasse. Então a gente vai descobrir aí no decorrer dos próximos episódios, do próximo episódio, eu acho, né? Que esse arco deve fechar no próximo. Realmente quem são essas pessoas, né? Porque eles não estão no jogo. Esse grupo é inspirado nos caçadores que eles encontram no jogo, mas é em outra cidade e tal. É só uma inspiração. Ah, não tem no jogo essa turma, não, é? Não. Essa Kathleen, não. por exemplo, é uma personagem assim da série. Isso. A Kathleen é uma personagem criada para a série. Isso. Entendi. Eles tentam meio que explicar esses grupos nesse grupo agora, né? Exato, através desse grupo. Existem vários durante o jogo, entendi. É porque a gente... tem vários. Imagina o seguinte, é uma configuração muito comum, pô. É um mundo que tem muito menos pessoas, muito menos recursos. As pessoas, então, estão em lugares muito menores e que não tem... como a gente vê aqui, uma região metropolitana, onde você não sabe onde começa uma cidade e termina outra. São pequenos grupos e a galera fica ali, fechadinha. Vira um micro-universo, uma micro-cidade com suas próprias regras internas ali, e aí é esse desdobramento que ele tá querendo mostrar, né? Respondendo ao Augusto aqui, que perguntou se Henry não existe no jogo. Existe. Ele e o irmão Sam existem. Quem não existe é essa personagem Kathleen e o grupo que está sendo retratado na série, né? Eles, como o Minhoca falou aí, eles juntaram vários grupos de caçadores, né? Dessa galera que fica fazendo a história emboscada para aprofundar a história através desse grupo aí. Dessa turma, né? Tá, vamos lá seguir com o slide aqui. A gente começa com essa cena aí, né? De Ellie. Minhoca até lembrou a referência a Taxi Driver, né? Total. Nessa cena. É uma homenagem, do You Talk to Me. Mas assim, a personagem da Ellie, para mim, tá cada vez mais me ganhando, assim. Dessa coisa que, como o Joe olha ela como uma criança, e óbvio, né, que ela tem 14 anos,
Não é qualquer adulto que vai aceitar de boa a menina sacando uma arma. Mas isso também tem a ver muito com a questão da personalidade dela, né? De ser... E ao longo do episódio, que a gente vai até debater, que ela fala frases como eu já matei, né? Isso parece o do Cidade Deus, né? Já roubei, já matei, já cheirei. Como a gente até tinha falado, né? Lembra que quando ela corta o zumbi... Corta o zumbi, né? Ela tinha uma experiência nisso. O Rodrigo falou tal, essa palavra outra vez. Essa coisa sádica dela, né? E aí ela com a arma... E essa é legal... Fria. Mas é fria, mas perceba, tem uma inocência aí. O olhar dela ali. Tem uma inocência dela quando ela olha a arma, ela pega a bala, ela cheira a pistola, pô. Ela dá uma cheirada assim pra ver. Então é quase. Eu acho que aí ela tá, tipo, testando tipo assim, a cara dela, sabe? Tipo, ó, eu aqui. Sem ser uma menina de 14 anos, agora eu sou assim. Para ser ameaçador, as mudanças pelo que ela vem passando, né? Pelo qual ela vem passando, porque... de amadurecimento mesmo. Esse episódio ele é todo baseado em amadurecimento. Assim. Você vê que Joel já começa a enxergar ela com outros olhos, com um olhar de parceira mesmo, de que ela pode ser útil e que ela pode ajudá-lo e tal. E deixa de enxergar ela como uma menina, né? Como uma criança. Assim. Ele tem aquela parte lá que ele pede até desculpa para ela, porque ela não deveria estar passando por isso nessa idade, é injusto, ele fala e tal, mas é claro que ele já mudou a percepção dele sobre ela, assim. Ele já começa a olhar ela com outros olhos. Assim, vai ter um ponto de inclinação no episódio que faz ele mudar, né? Que é o momento que ela vai de fato usar. Salva ele. Que aí, enfim, mais pra frente a gente fala. Eu comentei no passado, no episódio passado, que essa arma ia ser usada. No jogo, ela é usada de uma forma diferente, mas é com o mesmo propósito, salvar Joel. Deixa eu fazer essa pergunta, eu fiquei com essa dúvida. No jogo, todo mundo controla o cara, né? Joel. Como é que ela vem e ajuda? Ela vai trocando, né? Não. No jogo todo a gente controla só o cara. No jogo ela ajuda. Como é que ela ajuda? Por exemplo, essa cena que eu te falei é uma cutscene, a gente não controla, tá ligado? É como se fosse um filmezinho que a gente vê, assim. Mas ela ajuda ele em outras partes do jogo também, quando ela começa a andar com arma, por exemplo, se você tá com um inimigo na sua frente, ela vai dar um tiro, tá ligado? Tem essa interação, mas você não controla a personagem dela. Você controla só o cara. Ela é um NPC, né? Que é o que e tem também, né, Rodrigo, assim, por ela ser menor, ela ajuda muito a entrar em locais onde ele não consegue entrar, né, no jogo. E isso é muito retratado aí, inclusive nesse episódio, né, que aquela parte lá que ele dá um caos para ela entrar pela janela, quando ela entra pelo buraco ali antes de dar o tiro no cara e tal. Só ela pode entrar ali, né, só ela tem um tamanho para entrar ali. Eu achava que jogava com ela no primeiro. No segundo a gente joga com ela, né? No segundo a gente joga só com ela. Com ela e com a que vai aparecer ainda. Porque ele morre, então, né? Vocês deram spoiler agora para se fuder. Não, pode eu vou puxando pela lembrança aqui, Celso. Talvez na parte da neve no primeiro jogo a gente joga com ela, alguma coisa assim. Eu vou dar uma pesquisada aqui, mas. É isso que eu tô dizendo, a gente joga com ela no primeiro jogo. Não, eu tô aqui, ó. Porra, a parte da neve, aparece um trailer. Porra, larguei essa porra desse... Aí, ó. Aí ela tá com... a gente... o livrinho de Cássio Cardoso, né? É o livro de Ari Toledo, o Cássio Cardoso tem. É isso. Exatamente. Ari Toledo. Costinha. 500 piadas de Ari Toledo, aí tem. E aí é massa porque esse aí é o início da aproximação deles, né? É engraçado como... Ela é muito carismática, velho, Bella Ramsey, a atriz, e o que ela tá impondo... Ela abraçou muito o personagem, né? Exatamente. O que ela tá colocando na personagem aí é muito legal, a personalidade e tal. Eu vou querer rever esse episódio dublado, cara, para saber como é que ficou essas piadas aí de trocadilho. Porque no legendado... Não cheguei a ver, não. Ficou a merda. No legendado ficou a merda. No legendado eles mudaram as piadas. Mudaram. As piadas não foram tem que mudar. a tradução do que estava sendo dito, não. É porque talvez faça muito pequena sereia de lá, né? A da sereia, por exemplo, é óbvio que aquilo em inglês não faz o menor sentido. Aquilo ali foi uma piada adaptada para o português. A que pena seria, né? Que ficou, né? Exatamente. A do espantalho é péssima também. E aí, essa cena é muito legal, porque no episódio passado, os fãs bitolados aí, né, os conservadores, ficaram reclamando muito das mudanças que eles fizeram no terceiro episódio, na história de Bill e Frank e tal, e reclamaram muito que não tinha essa cena.
E eu achei ótimo eles terem adaptado essa cena no 4º episódio. Eu ficaria muito deslocada se fosse no 3º, não faria sentido nenhum. E, na verdade, as críticas da galera foi justamente porque eles abordaram com complexidade e aprofundamento a história de um casal gay, né? Um casal homossexual. Foi absolutamente por causa disso. Não teve nada com o jogo, enfim. Mas essa cena que eles adaptaram é muito parecida com o jogo. Não é idêntica, mas é muito, muito, muito parecida. Eu coloquei até um framezinho aqui do jogo para retratar. Propaganda do Marlboro atrás não, né? Ah, não. Main Porn, eu acho que é. Eu acho que é o nome da revista, Celso. Acho que é Main Porn que tá escrito ali. Isso. E aí eu separei até um videozinho aqui desse trecho do jogo. O videozinho não dá strike não do jogo. Só pra gente ver aqui, pra vocês verem como é parecido. Coloquei a versão dublada. Ah, cara! Vem cá, você não ia dormir? Ai, ok. Eu sei que não parece, mas essa história aqui é boa. Só tem um problema. Bem aqui, diz... Continua. Odeio suspense. Onde você conseguiu isso? Na casa do Bill. E tinha um monte de coisas jogadas. O que mais você pegou? Aqui. Isso deixa você nostálgico? Bom, na verdade isso não é do meu tempo. Mas... isso já tem na série. Né? Isso tem na série. Só que ela puxa do carro, do bolsão do carro. Do banco do carro. Bom. Essa canção aí não vai dar strike, não, Rodrigo? Acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje. Geralmente é a canção que dá Não tem muito pra ler, mas aí, as fotos são interessantes. Igualzinho, ó. Ellie, isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Joga isso fora, Peraí, eu quero ver por que falam tanto sobre isso. What's the fuzz about it? Por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! Parecido, né? Igual, pô. Muito legal a cutscene adaptada, né? Assim é fácil fazer. Mas é legal. O que é legal aí dessa cena, né? É como o personagem do Joe, ele tenta meio que ser pai, né? Assim, ela perguntando e ele não sabendo como responder e tal. E ela percebe, né? Que ele não quer ser isso. Ele não quer ser a figura paterna e tudo mais. E aí ela tira essa zoação, né? Diz, por que as páginas estão grudadas e tal? Eu acho massa que Pedro Pascal tem essa cara de paizão mesmo, né, velho? Assim, na série. Ele tá como o cara que se sente incomodado com ela tá vendo uma revista desse tipo, tá ligado? Ele tem essa aura de paizão, assim. É engraçado essa adaptação que eles estão fazendo. Slide. Aí a gente tem a Road Trip que tu falou aí, né? Que a gente vê várias cenas aí do mundo, né? As cidades destruídas aí, os tanques abandonados e tal. Tem uma que eu não sei. Eu achei se massa a explicação da gasolina, né? Que ela fala, pô, a gente vai ter que parar de hora em hora. Ele, porra, porque com o tempo a gasolina oxida e vira basicamente só água. Então, antigamente, o que a gente conseguia rodar 12 horas seguidas com o tanque cheio, agora é muito menos que isso. E aí vai mostrando, apresentando essas coisas do gameplay, né? Como seria esse gameplay de roubar gasolina. Logo depois ela tira uma onda com ele, né? Ela pergunta como é que ele tá conseguindo fazer aquilo, né? De tirar a gasolina do outro carro. Aí ele tenta dar uma explicação ali, se perde e ela não sabe. Porra nenhuma. 10% aí, né? É 10% aí, né, caralho? Hein, ô Rodrigo, essa cena aí que vai mostrando, eu acho muito massa, que é toda a questão da ambientação, né? Que a gente já falou em outros episódios. Mas tem uma que eu acho muito bonita, que não colocou aí, que é a cena de um trilho do trem, velho, assim. Que é um trem, assim, já caindo, assim, sabe? Essa eu não lembro, não. Nossa senhora. Não, essa, pra mim, foi a melhor imagem, assim, de como tava o mundo, entendeu? Porque é uma cena, um trilho, assim, numa parte mais alta, né? E aí o trilho quebrado e um trem como se estivesse caindo, né? Uma parte dos vagões, assim, caindo. É espetacular. A ambientação dessa série tá muito legal, assim. E aí é aquilo que Celso já destrinchou um pouquinho, né? Que é aquela parte que eles vão dormir na floresta e ela pergunta a Joel se ela tá segura ali, se as pessoas não vão achar eles e tal. E ele responde que sim, para tranquilizá-la, né? Mas
ao mesmo tempo não consegue dormir, né? Fica alerta ali o tempo todo. Já é um indício claro, né? Do quanto ele já se importa com ela e o quanto ela já deixou de ser carga, né? Apenas uma carga. E o detalhe Essa aí, relação... né? O lado que ele dorme, né? Que depois, no episódio mais... Assim, nos minutos depois, ele dorme sempre com o ouvido direito encostado e o esquerdo para ouvir, né? Porque o direito dele tem problema. Surdo. Aí ela fala, foi algum tiro, ele do que eu dei, né? De tanto ato de eu atirar. Aí esse lado ficou morto. E aí a gente chega na cena que eles estão em Kansas City. É muito boa essa solução do túnel, sabia? Muito legal. Porque é disso que eu falo, é você trazer a experiência do jogo para dentro da tela e saber como você adaptar isso. E no jogo é assim, a câmera, ela vai te travar. Sabe? A câmera e o ambiente ao redor ele vai travar. Vai falar, você só pode passar por aqui. E saber como fazer isso na série, eu acho difícil, velho. E eu acho que nessa cena do túnel ficou muito legal, porque você vê, ó, os caras já foram ali se espremendo pelos carros, procurando espaço. De repente eles se depararam com essa cena aqui. O que é essa cena aqui? Essa cena foi, esse caminhão, aconteceu algum acidente na hora que a galera estava evacuando, ele rodou pela pista, travou aí a entrada do túnel e veio esse tanto de carro aqui e bateu. Então aqui ninguém passa mais. Tanto é que ele olha para o buraco e vê, ó, pista livre daqui para frente, porque travou aqui, ninguém conseguiu passar em 30 anos desde que aconteceu essa parada aqui. Aí ele vai dar a volta na cara de caralho e é quando cai ali na emboscada. Inclusive, de certa forma, explica ser um lugar que conseguiu ter uma vida, né? Porque ficou um lugar isolado, de menor acessibilidade, né? Exatamente. Ô Celso, tu não acha que isso aí foi a própria galera lá da milícia que fez, não? Não. Não acha, isso não? Aí, eu fiquei isso com aí essa impressão. Não, se você tem uma tomada que mostra essa tomada que a gente tá vendo na segunda linha, do lado direito, com o Joel de Costa. Certo, Aí tem uma tomada mais longa que aí você verifica mesmo que, tipo, foi um acidente de carro. Esse caminhão, ele derrapou, travou na entrada do túnel e todos esses carros bateram no caminhão. E aí, tanto é que mostra a galera morta dentro do carro. Entendi. Como se fosse vítima na primeira vez que eu vi, eu fiquei com essa impressão de que tinha sido uma coisa montada por ele já para tipo, eles tentarem dar a volta no túnel, como ele faz, e caírem lá naquela parte, né? Que pode até ser, não foi a leitura que eu fiz, não. Eu fiz essa outra leitura do acidente, mas pode ser também. Não acho que é um absurdo. Porque no jogo é isso, né? No jogo, eles param numa emboscada assim. Os caras fecham, não sei se é com caminhão, não consigo lembrar agora, mas fecham lá a estrada e tal, e eles não conseguem passar, e aí tem toda aquela cena. Entendi. Que é em Pittsburgh, eu acho que é a cidade que acontece no jogo. Mas eu fiquei com essa impressão. Pittsburgh. Isso. Hambúrguer? Fixe. Vamos lá. Mas aqui, no último quadro, já fica bem claro, né, que a Fedra já não tá mais lá e tal, e é exatamente um segundo depois que aparece aquele cara lá pedindo ajuda, e já vem toda aquela cena aquela sequência de ação, que é essa aqui. E aí é gameplay total, velho. Total, aí é gameplay total. Aí você tá aí nesse quadradinho, tem que matar essa galera que vai aparecendo, vai ter um buraco na parede que você vai passar e vai para a próxima estrutura, e aí vai. Eu também vi essa cena como se fosse um videogame. É impressionante. Não, é total gameplay. Que eles fizeram aqui. Total gameplay, exatamente. E até os inimigos, porque daí você sabe que você vai apertar R1 ali, né, para soltar, sei lá. Aí você aparece, vai levantar, já vai mirar, atira, volta. Aí vai ajeitar, atira e volta. E você já vê isso tudo aí nessa cena, né? Muito mas tem essa cena, ela parece gameplay, mas tem essa cena no jogo? Em vários momentos do jogo. Não, essa daí. Não, essa cena específica no jogo, não. Mas tem uma hora que você sai, que tipo, você para, não é uma cidade tão grande quanto essa aí, mas você para como se fosse um bairro residencial com casas de térreo, assim, muito mato já no meio da pista, e só tem um caminho para você ir, sabe? Você chegou ali por um túnel, por cima de um túnel, aí pronto, aí tem essas casas assim do lado, você entra numa garagem e pronto, aí tem essa cena. Vai ter várias dessas assim. É massa mesmo. Isso aí foi, pra galera que gosta da série fiel ao jogo, foi um deleite isso aí, foi massa. Foi legal. E aí vem a cena que tem muito a ver com o que a gente viu lá no começo do episódio, né? Ela se encarando ali com a arma, vai
acabar aqui nessa cena dela dando tiro Tem no um cara. dilema, Não- né? Ela não atira tão rápido, né? Ela puxa a não, arma, tem todo um caralho, dilema. não é natural. Por mais que ela tenha feito antes, não é natural, né? Porque antes para ela era quase uma brincadeira, uma diversão ali sacar a arma. E agora é valendo. Ela se Não, mas vê- eu digo assim, sabe, Minhoca? Tipo, ela fala que já matou antes, que não é a primeira vez que ela mata, mas ainda Eu assim sei. não é algo natural. Tá? Não, mas- Aí, tipo, provavelmente ela foi submetida a alguma cena que ela precisou ali matar, mas não assimilou bem, tanto é que ela. Mas assim, eu não acho que Ellie tem. Não é que ela tem uma frieza, porque senão ela é um psicopata, pô. Tem não, tem não. Eu acho que ela tem realmente essa fragilidade. A cena para mim do banheiro, logo no começo do episódio, ela meio que brincando como se ela fosse para matar alguém. Só que eu acho que ela nunca teve esse momento. Por isso que eu acho que esse momento dela aí. De escolher ou não matar alguém, tem né? De estar com a vida do cara nas mãos ali. Não à toa, depois disso ela chora, né? Ela vai lá dentro do buraco e ela começa a chorar. Ela Então, vai eu acho que chorar quando ele desarma ela, né? Quando ele tipo, ele mas vai. eu acho que é por conta. Até porque o garoto lá, né, quando leva o primeiro tiro, ele fala: não, 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 não. Então acho que aquele desespero para ela, a impressão que dá é de que não era uma coisa tão simples assim, entendeu? Não, eu acho tô dizendo isso também, pô. É isso que eu tô dizendo. Tô dizendo assim, ela fala que não é a primeira vez que ela mata. Mas ainda assim, não é algo simples para ela. Ela tem um dilema, ela titubeia, ela faz, porra, atira ou não? E atira, não atira para matar. Eu achei essa cena bem pesada, assim. Não é nada de gore, de nada, mas o cara. O que o cara fala, tá ligado? Assim, chamando a mãe o tempo todo, o desespero que o cara passa ali. Mãe, né? Porra, velho, eu achei pesadinho, assim, sabe? Pesado. Achei uma cena pesada, tipo. Não, mas ele aí, morre cara, chamando a mãe, tá ligado? tá no crime, Quando ele tá falando mãe, Joel dá uma facada nele. É pesadinho. Aí, quem mandou brincar? Tá no negócio de mãe, não, nessas horas, meu amigo. Vou botar tu pra andar com o Danilo, viu, sim, minha Não, pô, mas é por quê? Rodrigo, tu ia cair nessa. Tu ia ser o cara que ia parar. Na hora que o cara chegasse lá ferido, tu ia parar com o carro e o cara ia te matar. Resumindo, Rodrigo já ia ser fungo há muito tempo, pô. Todo mundo aqui, porra. Pelo amor de Ia Deus. comer o biscoito, Rodrigo. O Rodrigo ia cair no biscoito ali. Rodrigo ia passar um dia sem comer uma farinhazinha. Não ia. Duvido. E aí a gente chega nessa parte que é apresentado esse grupo, né? Liderado aí por Kathleen. E eles estão à procura de Henry, que supostamente denunciou o irmão dela, né? Que levou à morte do irmão dela. Acho que é isso, né? O irmão dela morreu, né? Foi assassinado, né? Isso. Que aí essa cena eu achei pesada com o médico, entendeu? Porque o médico também apelou. Exatamente. Não, e quando ela viu que ele não ia ser mais útil, tipo, ela foi lá e deu um tiro no cara, velho. Matou o cara. O médico foi filho da puta, que ele falou assim: eu botei você no mundo, né, minha amiga? Você vai me matar mesmo. Foi foda mesmo. Agora, quando ele fala, eu fiz o seu parto, né? É o parto do filho dela ou o parto dela? Não, ela nasceu porque ele era o obstetra da mãe dela. Ele falou assim: eu peguei você no colo. Eu achei isso até poético, né? Tipo, eu te coloquei no mundo, ela te tira. Eu acho que tem uma certa. E aí eles vão botar para conversar com o Diego também, com o Danilo. E com o Diego também, né? Não por isso. Tudo junto. Eles escondidos aqui na loja, né? E aí essa cena é que ele fala para ela que é injusto, né? Que ela não deveria estar passando por isso, que ela ainda é uma criança e tal. E essa cena é um marco na relação deles dois, né? Essa cena aí, especificamente. Eu acho que é a cena que ele passa a enxergar ela de outra maneira efetivamente, assim, sabe? Isso. Essa cena é bem importante você vê tudo, né? Ela salvou a vida dele. Confiança, pô. E pela confiança que ele dá ao ensiná-la a manusear a arma, pô. Só que aí tem um detalhe. É foda, tá ligado? Celso falou aí, né, que ela salvou ele. Ele não admite, né? Ele fala assim, não, você não me salvou, não. Né? Ele tenta, o máximo, tentar tirar ela de qualquer questão quanto a isso. Mas aí ele percebe, não, né? Ele fala assim, ele fala que ela não matou o cara. Ele não fala que ela não salvou ele. Foi. Eu acho, ele tira o peso dela, na verdade. Ele tenta tirar o peso para ela não ter o peso, né? Para ela não ter o peso aí. Você atirar e tal não é justo com uma pessoa da sua idade e tal, algo desse tipo. E aí ele fala exatamente na sequência, tipo assim, beleza, quer atirar, então vamos aprender aqui. Polegar em cima do outro polegar, né? Uma mão é massa essa cena, porque a atriz que tá fazendo a Ellie, né, Bella Ramsey, ela consegue
passa muitas emoções, assim, sabe? Em apenas uma cena, assim. Ela fica feliz quando ele vai, tipo... Ela chora primeiro, né? Quando ele fala que é injusto e tal. E logo depois ela dá um sorrisinho, assim, quando ele vai, tipo, ensinar ela a mexer na arma e tal. É massa, velho. Eu tô achando ela... E ao ela, mesmo pra mim, tempo foi o destaque do teimosa, né? episódio. Porque ele fala assim, muito bem. guarda na mochila. Aí ela, não, vou guardar aqui no casaco. Exatamente. Vai dar uma merda grande lá na frente, né? Enfim. Ou não, né? E aí a gente vê o esconderijo, né? Que Depois que os caras acabaram de dizer que o cara morre, eu tô tão bonzinho. Quem disse que o cara morre, porra? Você, tu e Celso. Tá viajando. Deixa Ninguém eu disse que o falar. cara morre. Tá bom, não, você aqui, não. controla ela na segunda temporada, porque o cara... Acontece o que com o cara? Oxente, Você controla ele no segundo jogo, porra. Eles estão distantes, porra. Eles brigam. Tu vai ver aí. Assista a série. Tá aí o spoiler, Fred. Tu tanto pediu, tá aí o spoiler. Eles brigam. Vai acontecer alguma coisa. Brigam, vamos brigar. E aí a gente vê o esconderijo de Henry e Sam, né? Que é quem pinta. Essa parte eu não esses entendi papéis muito, aqui, não. esses Eu vou papéis até aqui. assistir de novo. Eu não entendi, não. Se quiser falar, porque eu não entendi. Qual foi a tua dúvida exatamente, assim? Na verdade, eu não entendi quem eram essas pessoas. O garoto. Mas ainda não tá claro, Não, não. eu não sei. Você Eu não sei. Oi, fala. não Fred. entendeu porque não explicaram. Exatamente. E eu não sei como eles vão adaptar na série, Pega porque ali, esse Ali arco foi o todo... gancho pro próximo episódio, pô. Isso. Exatamente. E esse E arco termina todo com do eles grupo dois procurando aparecendo, ele. né? Termina com os dois aparecendo. São aqueles dois que acordam Porque as ele. crianças que aparecem, que rende ele, não são daquele grupo, né? Não são crianças. Exatamente. Aliás, pode até ser, mas não tem sinalização do que são, porque eles têm uma indumentária diferente, eles usam cores diferentes Não, na cabeça tem o olho- e tal. Certo? Veja só, aquilo ali é os dois como é o nome do que? Henry, né? Que a menina tem medo. Henry, isso. E o irmão, né? Isso. Sam. Isso. E a gente Agora, vê uma que- coisa, ô Rodrigo, aquele chão mexendo no prédio, aquilo são fungos, é? Vamos Não, chegar peraí, lá. pô. Aí tu quer demais, né? Aí é a Olha, parte que eu acho que desse- todo mundo ficou desse na curiosidade spoiler. para saber o que é. Se você quiser, eu falo. Se não quiser, a gente segue. Não, não fala não, pô. Não, falei. Eu acho que o intuito do episódio era não revelar o que era, pô. Isso. Pronto. Mas assim, o pior é que o episódio já revelou em trailers, tá ligado? Mas nem todo mundo vê, né? Obviamente. Então a gente fica Eu só não com vi. essa parte Eu não dos vi. fungos mexendo aí. E vai vir coisa grande aí. Não, Já velho. deu, né? Os fungos mexendo, então é óbvio. Pesado pra cacete, pô. O Fungo negócio parece mexendo de coisa grande, porra, aí é. É melhor dizer logo, né, velho? Vai vir coisa grande no sentido do episódio ser bom, pô. O quinto episódio todo mundo tá falando que é bom. Eles brigam, eles estão separados no jogo 2 porque eles Pelo brigam. amor de Deus, pô. Só tem otário vendo aqui, uma porra de hora, 2 da manhã. que é a cena final, né? E aí a cena final, justamente quando Olha o relógio aí. ele se mostra, né, Rodrigo. totalmente aberto assim a essa relação com Ellie, e a gargalhada lá é uma cena muito singela, né, na verdade. A gargalhada que eles dão lá no final e tal. Ele é muito Mostrando bom ator, que- né, cara? Porque ele tem Sabe dois demais. momentos, né? O primeiro que ele tenta segurar o riso. Pô, cara, o cara atuar É. segurando o riso é foda. Aí ele meio que, não sei o que, isso é besteira e tal. Aí depois ela fala mais uma outra coisa, e aí ele não se controla, assim. Pô, o cara fazer um cara não se controlando pra rir é muito foda, eu acho. Porra, vocês E ele também parece tão ser foda. bem Tô achando gaiato, que todo assim. mundo é Jade Picon, porra. Não, pô, Foda, mas, porra. pô, O cara é, porra. O cara não, porra. Ator desse porte você tem que saber fingir que não. Pelo amor de Deus, babação da pô, porra mas também. o corpo, velho, não sei se é fácil, não. Não sei se eu faria não, algo do tipo. Porra, tudo é ator, E né? aí o episódio Não, eu sei, mas controlar o riso, pô, como é que você Se faz? for, é fraco, né? Já fui, né? Jesus a Cristo. gente vai achar, Um segundo e a gente meio. vai achar esse vídeo. Um ainda. segundo e meio do clipe de Gabriel Pensador não te coloca no patamar. Não. Pascal. Não, mas é porque eu acho difícil, assim, uma cena. Fingir que você tá tendo um descontrole do riso e você segurando isso. Eu acho muito difícil. Mas tudo bem. Não, porra, não é que. Veja só, você quer dizer o seguinte: que pra estar aí tem que ser, né? Pô. Vamos lá, então, depois da última cena, vem os finalmente.
que eu não coloquei aqui porque eu esqueci, mas todo mundo já viu o episódio, né? Então todo mundo sabe que Henry e Sam aparecem aí. E a gente vai ver o desenrolar dessa história no 5º episódio. É isso. E isso foi a nossa análise do 4º episódio da série Last of Us. Eu vou dizer uma coisa pra você. Esse nosso programa hoje me deu a vontadezinha de botar uma cruz lá no nosso quadro e largar. Spoiler. A turma no chat tá falando, né? A turma no chat tá falando aí contigo. Tu tá deduzindo as coisas aí porque tu quer. Vai, deixa Aqui, ele. Ronaldo assim, falando aqui. Eu achei esse episódio o mais fraco dos 4. Mas é porque, como falou, né? O episódio 3 também fudeu o seguinte. Pô, exato. Elevou muito. Mas muito o nível. eu acho que ele é um episódio mesmo de transição. Sim. É só para fazer ali... A história andar, né? E ele coloca questionamentos, né? Esse negócio aí do Eu chão. não achei aí, tão tá? fraco, não. Não, vamos lá. Dos 4 episódios, para mim, ele é o mais fraco. Ele é fraco comparado aos outros, mas ele é um episódio bom. Aí é que tá. Comparado a outras séries, ainda é um episódio foda. Mas dos 4 é o que eu... eu acho que ele... porque, assim, ele é muito tenso, né? E veja só, eu gostei desse episódio porque eu gosto do andar da carruagem mostrando o que existe de vida por aí. Eu gosto também. Quando eu falei, lembra que quando eu fui meio ranzinza em relação ao segundo, assim. Dizer, porra, não tô vendo muita coisa diferente de outros filmes, de outras... Não tô vendo nada tão assim. E assim, desde que aparece a história de Bill, aí aparece essa comunidade agora, aí começa a ficar uma coisa mais única, digamos assim. Você começa, para mim, a ver a cara do que está sendo contado. Então, assim, eu gostei um pouco disso, de ser a coisa mais dessa série. Eu gostei mais desse do que do segundo episódio. Eu gostei mais desse. Tem mais minha linha, assim. Eu gosto mais de quando você lembra que quando a gente falava de Game of Thrones, eu gostava dos episódios de reposicionamento. Eu gosto desses episódios de reorganizar. Anda a trama, pô. É bom. É porque, assim, eu acho que os 3 primeiros episódios tinham um arco bem definido, né? Do começo, do meio e do desfecho ali, de uma situação. Todos tiveram um fim, né? Esse já deixa um gancho. Esse é o primeiro que deixa, veja o próximo, né? Exatamente. Ele dá uma... curiosamente, tem a ver com o vídeo que o Rodrigo colocou do jogo, né? Que a Ellie, olhando aqui, a coisa que eu mais odeio é quando tem o continua. Basicamente, o episódio é isso, pô. Termina o episódio como exatamente, vai ter, né? Como se fosse um complemento desse episódio. E vai ser lançado deve estar chegando antes, né? Por causa do Super Bowl, né? Sexta-feira. Tá Super Bowl, isso.